Queridos amigos e amigas, aqui estamos nós para conversar um pouquinho sobre o panorama do Antigo Testamento. É uma disciplina bastante densa e historicamente controversa em alguns momentos, mais por uma questão de uma teologia mais liberal, mais crítica, mas nós vamos aqui tratar da disciplina, mas numa perspectiva tradicional, conservadora, ortodoxa. E aí eu gostaria de estar fazendo postagem de alguns slides para vocês, para que vocês possam estar acompanhando conosco. E será uma aula assim um tanto quanto mais pausada, porque é um conteúdo muito denso, como eu disse, e é preciso que a gente fale de uma maneira mais pensada, mais reflexiva. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto de Gênesis, no capítulo 5 verso 24, que diz assim: Andou Enoque com Deus e já não era. E esse texto chama muita atenção, sobretudo para nós que estamos nos propondo a um estudo mais técnico, mais acadêmico da teologia, porque andar com Deus é deixar de ser. E para que Deus seja, e evidentemente que o conhecimento, em algum momento, pode nos conduzir a uma atitude soberba, arrogante. E isso não é bom. A teologia que nós acreditamos e que vale a pena os esforços nossos é aquela que nos esvazia, que nos enche de Deus, que nos faz entender a nossa pequenez, nossa insignificância. Por mais ferramentas que tenhamos de pesquisa, o conhecimento ele é baseado naquilo que Deus se nos revela. Então, evidentemente que vamos ter livros, documentos, mas sabemos que no frigir dos ovos, o que prevalece é o conhecimento que vem de Deus, especialmente no campo da teologia e mais propriamente na nossa perspectiva, que é uma teologia mais bíblica, mais conservadora. Então, não vamos fechar os olhos para a teologia crítica, para a teologia de viés mais liberal, né, que questiona, que problematiza. Nós não fechamos os olhos para isso. Entendemos que isso é um fato e é um diálogo necessário, mas nós não partimos desse tipo de teologia. A gente dialoga, conservando os posicionamentos, né, que temos, mas sempre em diálogo, sem haver uma intolerância, né? Então, esse é o foco dos nossos estudos e eu gostaria que vocês tivessem uma noção do percurso dessa disciplina, embora nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar apenas com a questão do Pentateuco, o processo histórico de formação do Pentateuco. Mas nas aulas seguintes, nós vamos percorrer o contexto político, né? Político, social, cultural, econômico, dos livros históricos, né? Vamos passar pela literatura poética, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, etc. E por fim nós vamos entrar nos profetas, né? Tanto os profetas anteriores como posteriores. É bom vocês ir acostumando com essa categorização. A gente está acostumado a falar profetas maiores e menores, mas no contexto do Antigo Testamento, pensando no cânon hebraico, a gente sempre vai partir desse ponto: profetas anteriores e profetas posteriores. E como vocês já sabem, haverá as aulas presenciais, mas também as aulas nesse modelo à distância. Só para diferenciar o cânon do Antigo Testamento cristão do cânon do Antigo Testamento hebraico. Os livros são os mesmos, mas é a organização, a compilação dos livros. No nosso cânon, o cânon cristão, a gente tem o Pentateuco, os 5 livros que vocês conhecem, os históricos, os poéticos, os profetas maiores e os menores. Esse é o cânon nosso, tradicional, e que foi retirado da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, a gente pegou aquela organização didática, a organização do Antigo Testamento que nós temos, né, que usamos, ela são os mesmos livros do cânon hebraico, porém, estão organizados de uma forma mais didática, mais tematizada. Então, há os blocos, né, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois vem os históricos, né? Vai Josué, Esté, depois os poéticos de Jó, até o de Cantares, depois os profetas maiores.
Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, de Oséias até Malaquias. Essa é a nossa organização, e é baseada na Septuaginta. Já o cânon hebraico, ele é organizado de uma forma minimamente cronológica. Por exemplo, o último livro do cânon hebraico é o livro de Crônicas. Por que Crônicas? Porque Crônicas é uma releitura dos livros de Samuel e Reis e é feito após o cativeiro, quando eles estão na terra de Israel, e é escrito, sobretudo, depois de Malaquias. O nosso cânon termina em Malaquias, mas o cânon hebraico não. Então, tem os mesmos 39 livros, só que alguns são condensados. Por exemplo, Crônicas, a primeira e segunda Crônicas em um livro só, né? O livro de Reis também é um livro só. Primeiro e segundo Reis, um livro só. Primeiro e segunda Samuel, da mesma maneira. Então, esses slides que eu estou postando aqui, para não tomar muito tempo, né, de vocês, vocês podem se deter nele, pausar o vídeo e ver essa distribuição, né? Para mim explicar com detalhes isso aqui, eu precisava de muito tempo. Então, está organizado, né, em 24 livros, o cânon hebraico, mas porque existem esses livros que são colocados juntos. Para vocês terem ideia, os livros, os 12 livros dos profetas menores que a gente chama, de Oséias até Malaquias, é chamado de um livro só, é o livro dos 12. Então, para vocês entenderem, é mais uma questão da forma como eles organizam os livros, né? Privilegiando uma questão cronológica dos livros, enquanto que a nossa organização ela é mais didática, mais temática, como eu já disse. Tá? Meu conteúdo inspirado é o mesmo, só para vocês saberem disso. Então, o ponto de partida nosso no estudo Pentateuco é exatamente conhecer minimamente a autoria desses livros, os conteúdos, né? Hoje nós estamos falando do Pentateuco, né? O Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e o próprio nome Pentateuco não é um nome usado pelos judeus ortodoxos. Eles chamam a Torá, né? A Torá é chamada também o caminho, a instrução, mas eles não chamam de Pentateuco. A expressão Pentateuco, ela é uma expressão grega. Penta de cinco e teucos de livros, de rolos. Então, é uma expressão usada por alguns judeus, mas fora de Israel. Eles chamam de judeus helênicos, judeus gregos. Então, mas os judeus ortodoxos preferem chamar de Torá. Tá certo? Só para esclarecer, o conteúdo é o mesmo, mas os nomes são usados de formas diferentes, né? O texto do Pentateuco, né, como nós conhecemos, né, como inspirado por Deus, a gente vê claramente no Novo Testamento referências à inspiração e aos fatos que acontecem. Então, não é colocado em xeque em nenhum momento as narrativas sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, os reis de Israel. Então, o texto do Pentateuco, ele é validado, né, no Novo Testamento, né? O próprio livro de Atos dos Apóstolos, que é o famoso discurso de Estevão, ele percorre, né, os livros da lei, percorre outros livros também, mas como estamos falando do Pentateuco, ele conta a história de Abraão, de Isaac, Jacó, José e Moisés, né? Moisés já transitando, né, já saindo de Gênesis, já entrando em Êxodo, mas os 5 livros são mencionados no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus citava o Pentateuco com frequência, né? Texto, o Sermão do Monte, por exemplo, Jesus fala, né, dos mandamentos lá de Êxodo 20, né? E o próprio Senhor Jesus considera Moisés o autor, em João 5,46, Jesus referenda, né, essa autoria de Moisés, que é tão questionada hoje no mundo acadêmico, teológico, né? Muitos não acreditam que Moisés tenha escrito. Mas, se nós cremos na inspiração do Novo Testamento, o Novo Testamento valida o Antigo. O próprio apóstolo Paulo, ele considerava o Pentateuco e todo o Antigo Testamento como inspirado por Deus. Aquele texto famoso de 2 Timóteo 3,16, que nós bem conhecemos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e a educação na justiça, é uma referência ao texto do Antigo Testamento, mesmo porque nós não tínhamos ainda o texto, o cânon do Novo Testamento pronto. Então, Paulo está falando do Velho Testamento. Evidentemente que a gente pode usar, fazendo referência ao Novo, mas Paulo não está falando naquele primeiro momento sobre
o Novo Testamento. Ele está falando sobre o Velho Testamento e que naturalmente inclui o Pentateuco, tá certo? O debate acerca da redação, né, quando foi, é um debate já antigo e as pessoas muitas vezes querem colocar esse texto como se fosse um texto mais recente, né? Na verdade, a gente entende que foi lá pelo ano, né, 1446, né? Quando a gente olha o texto, 1 Reis, capítulo 6, verso 1, e considerando que o reinado de Salomão foi entre 970 e 966, de 970 a 900 até 931, a gente chega a essa data, né? Eu coloquei aqui o texto, né? O texto de 1 Reis 6:1 diz que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no quarto reinado, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês Ive, ou mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então é só a gente retroceder 480 anos dessa data que a gente vai chegar nesse ano de 1446. Não esquecendo que a contagem aqui, você tem que recuar, né? É o ano de 1446 a.C., porque senão você faz a conta errada. Ou seja, se Salomão estava reinando nesse período, vamos supor, mais ou menos 966, se você recua 480 anos, vai dar o ano de 1446 a.C. Evidentemente que é uma data provável, né? Não há como a gente precisar isso, e também não é a questão mais importante. Nós estamos dizendo que a autoria é de Moisés, porque o texto diz, é referendado isso no Novo Testamento, e aquele restante do texto que fala da morte de Moisés, o próprio texto de Levítico 26:46 fala que Moisés tinha os seus auxiliares, né? Tinha as pessoas, né? Ele deu aos filhos de Israel. Então, o texto foi dado por Moisés, mas evidentemente que ele tinha copista, que ele tinha escriba, que ele tinha toda uma assessoria para ajudá-lo. Escrever naqueles idos, naquela época, não era uma tarefa simples. Então, precisava ter toda uma equipe. Então, evidentemente que o texto que fala da morte de Moisés, certamente, possivelmente, foi escrito por um dos seus auxiliares, né? Uma dedução que fazemos. Isso não invalida o fato de que o texto é de Moisés. Eu estava lendo uma obra recente, de uma judia chamada Hannah Arendt. Ela faleceu em 1975, mas é muito conhecida. Ela foi uma pessoa, uma filósofa que trabalhou junto com Heidegger, o famoso Martin Heidegger, né? É muito conhecido no ambiente da hermenêutica existencialista, e ela trabalhou junto com ele e ela escreveu esse livro, A Vida no Espírito. Só que quando ela estava escrevendo, ela faleceu. E aí a sua secretária, a sua colaboradora, ela terminou a obra, né? Vocês podem pesquisar se quiserem, né? Esse livro, A Vida no Espírito, de Hannah Arendt. Ela é uma judia alemã, então, e ela escreve o livro. E só que não consegue terminar. Só que quem é a autora do livro? É Hannah Arendt. Ou seja, ela não terminou, mas a ideia do livro, os escritos eram dela, e assim prevalece. Estou explicando isso para vocês, porque isso é uma coisa recorrente no ambiente dos escritores, das escritoras, tá? E no contexto da Bíblia também, tá certo? Pedro, por exemplo, escrevia pelas mãos de Silvano. Paulo tinha também os seus copistas, as pessoas que o auxiliavam nessa tarefa. Então, tem que haver o mínimo de boa vontade da gente para a gente entender essas coisas, né? Não tem que Moisés escrever lá de Gênesis até o último versículo de Deuteronômio, tá certo? Importante é que aconteça inspirado e que foi colocado nas mãos de Moisés por Deus, né? Aqui é o comentário da secretária da filósofa que eu acabei de dizer, que é a Mary McCarthy. Então, ela foi inventariante e ela completou o livro. O livro é de quem? O livro é de Hannah Arendt e não da Mary. Entendido? Só para vocês terem como argumentar essa questão de autoria. E a gente também não pode esquecer que o Pentateuco ela é uma obra, como eu já disse, composta, né, um longo processo. Moisés, ele concebeu o texto, mas houve um processo de transmissão. Imagine os processos de transmissão desse texto no ambiente inóspito como o deserto, como guardar esses rolos. Então, isso teria que haver uma supervisão do Espírito Santo para não somente capacitar Moisés a escrever o livro, mas também no processo de transmissão, de preservação desse texto.
Então, a gente tem que entender todos esses. Nós não temos os originais. Ah, esse texto aqui é de Moisés. Não temos isso. Temos as cópias. E a gente acredita, a gente crê no cuidado de Deus em preservar tudo isso. Nós tivemos recentemente os manuscritos do Mar Morto e que a gente percebeu o quanto que o texto de Isaías é idêntico, né, ao texto que já era conhecido antes. Então, só para vocês terem ideia desse cuidado de Deus, não somente com a inspiração, mas também com a preservação do conteúdo, tá? E como nós estamos comentando aqui, a gente não pode esquecer que eram rolos, não são livros como a gente tem hoje. Então, essa questão de juntar, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não era coisa simples, não dá para colocar isso junto, assim, num livro. Primeiro, nem existia livro, existiam rolos separados. Então, o processo de compilação é um processo lento, progressivo. É possível que esses rolos existiam de forma isolada e que somente algumas pessoas querem acreditar que no tempo de Esdras, quando eles retornam do cativeiro babilônico, eles vão compilar, ou seja, transformar isso em livros, desculpe, organizar, sistematizar esse material então, esse é um processo posterior, né? O texto existia inspirado na forma de rolos, mas a sistematização, a organização desses textos, acredita-se que foi feito por Esdras, e a própria Bíblia fala que ele era um escriba do Deus vivo, um homem competente, um homem escolhido por Deus. Nós vemos em Esdras, capítulo 7, verso 6, essa informação. Ele era um escriba, um homem treinado, um homem preparado, que tinha domínio, né, sobre a língua hebraica e também do aramaico, que lá onde ele estava no cativeiro, as pessoas haviam aprendido aramaico e esquecido o hebraico. Mas ele, como escriba de Deus, fez questão de guardar tudo isso e ter essa competência, né, em fazer tudo isso, tá certo? Então, é importante que a gente tenha em mente, entender que uma coisa é o texto inspirado, depois é o texto organizado e compilado, né? Isso atravessa séculos muitas vezes, tá certo? Espero que vocês estejam entendendo essa questão. E aí nós temos as teorias críticas acerca da autoria e a data do Pentateuco, e eu queria chamar a atenção para vocês para a teoria mais famosa, que é a teoria das fontes, é uma teoria documental, que entende que os escritos do Pentateuco eles estão fatiados na fonte javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. É preciso que vocês entendam que isso é algo recente, algo que vem acontecer só agora, por volta do século XIX, em que as pessoas não acreditam, né? São teorias críticas, né? Que estão preocupados mais em produzir ciência, no sentido de questionar o que estava escrito, né? E como eu disse para vocês, a gente tem que dialogar e também ouvir essas pessoas para a gente ter respostas apropriadas. E essa teoria foi proposta, né, por um alemão, um pastor protestante. Ele era filho de um pastor protestante e estudou teologia na Universidade de Göttingen. E aí ele criou essa teoria. É uma teoria, preciso que vocês saibam. Tem comprovação científica disso? Não, mas é uma teoria que influenciou muito o pensamento a respeito do processo histórico de produção do Pentateuco, tá certo? E ele tem são três teorias: a javista com a letra J, a eloísta com a letra E, a sacerdotal com a letra P, P é de preste, é sacerdote em alemão, e a deuteronomista, letra D. Então, nós vamos rapidamente percorrer essas teorias. Eu só vou alimentar meu computador aqui de energia, me dá aqui um segundo só enquanto eu faço essa conexão, porque senão ele vai apagar aqui conosco no meio desse vídeo. Deixa eu só colocá-lo aqui para que a gente possa consumar essa aula com toda tranquilidade. Isso, ótimo. Prontinho, resolvido. Então, retomando as teorias críticas, especialmente essa teoria, que é a mais famosa, eu quero percorrer essa teoria assim rapidamente, né? Essa teoria ela tem essas quatro, considera haver quatro fontes. Então, o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, ele estaria dividido em vários escritores. Não seria Moisés o escritor, mas vários escritores e em vários momentos da história. E não teria sido escrito lá pelos século 1446, século XV antes de Cristo, mas sim no século IX antes de Cristo, 850 antes de Cristo, né? Começou a ser escrito nos dias do rei Davi.
Então, olha só o problemão que está sendo criado aí já com essa ideia de que não foi Moisés e que foi escrito posteriormente. Mas vamos discutir cada fonte rapidamente, né? A fonte já vista, voltando, né, a primeira dela que eu apresentei aqui para vocês, eles colocam, a fonte entende que Deus é tratado como Javé, né? Não é Deus Elohim, mas Yahvé, Jeová, como você queira, né? Essa questão da pronúncia do nome de Deus, nome próprio de Deus no Antigo Testamento é complexa, inclusive para os hebreus. Vou colocar aqui Javé para considerar aqui o que o produtor dessa teoria diz. Então, eles entendem que são textos que colocam Deus como Javé, e está mais presente em Gênesis, a partir do capítulo 2 no livro de Êxodo e Números. Ou seja, Javé é o Deus particular dos hebreus, né? Então, entende que Javé, ele é o rei de Israel, né? E aí eles entendem que esse texto foi escrito lá pelo ano de 850 a.C., não lá escrito por Moisés, volto a frisar. A nossa discordância é porque eles falam que esse texto é o texto mais antigo, né? E por isso, então, Deus seria tratado como Yahvé, como Javé ou Yahvé, né? Mas a gente percebe que no texto, por exemplo, de Êxodo 15, nós temos o hebraico arcaico. O arcaico é a língua hebraica mais antiga. E aí, nesse texto de Êxodo 15, também Deus é tratado como Javé. Então, aquela ideia de que só naqueles livros que eu mencionei apareceria Deus como Javé, não se confirma. Porque no livro de Êxodo, por exemplo, o texto que eu quero ler para vocês, Êxodo 15, verso 1, diz assim: Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse canto a Iavé. Iavé, eu cantarei a Iavé, porque se vestiu de glória, ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Então, observe que aqui já há uma discordância, porque eles estão dizendo que Javé só foi escrito nesses textos, né, considerados arcaicos e que eu mencionei anteriormente, né, a partir do capítulo 2, né, de Gênesis, a parte de Êxodo e Números, né? Mas a gente percebe que o nome Yahvé, ele está presente em outros textos, então, não é uma regra, né? Então, já no século 13 a.C., que é a data desse Êxodo 15, já se tem manuscrito em que fala-se o nome de Yahvé. Então, não procede no primeiro momento essa questão, tá? Eu fiz aqui uma categorização dos textos hebraicos, né? O hebraico mais antigo, o arcaico, aí estão os textos, Gênesis 49, Êxodo 15, Números 23 e 24, é uma série de textos. Então, nesses textos antigos, nós temos Yahvé espalhado na Bíblia, no Pentateuco todo. Não é só nesses livros que eles fizeram, é só nessa parte aqui, é só Gênesis 2 e tal, tal, e uma parte de Êxodo. Não, olha a quantidade de textos de hebraico arcaico, né? Está em Gênesis 49, Êxodo 15, Números 23 e 24, Deuteronômio 32 e 33. Então, não faz sentido isso, né? Então, é só para defender essa ideia de que Yahvé, ele está presente, não é somente nos textos do hebraico, né, arcaico, nos outros textos também, tá certo? Só para a gente não fazer confusão com isso. A teoria elohista, né, vem de Elohim, chama Deus com o nome, né, genérico, Elohim, e está presente nos livros de Gênesis, de Êxodo e de Números, e apresenta uma relação não muito íntima entre Deus e o ser humano. Esse é o pensamento de quem fez, quem fez essa teoria, né, que eu já passei para vocês. E aí, a afirmação é de que Deus aqui é um Deus genérico. Não existe não é um Deus relacional, né, é um Deus impessoal. E coloca-se a data de 850 a.C. Preste atenção, eles colocam a redação para as tribos do norte de Israel, ou seja, as 10 tribos, né, que estavam lá na região de Samaria, na parte norte, fronteira com a Síria. Essa questão ela é importante, pelo que eu vou dizer agora. A primeira discordância minha disso aí é porque não há como você separar a narrativa javista. Ah, agora vai escrever o javista, agora o eloísta. Se você fizer isso, você vai fragmentar o texto de Gênesis.
No capítulo 1 e 2 não tem como você fragmentar, dizer assim, aqui é Elohim. No princípio, Elohim criou o céu, Deus, o céu e a terra. Depois você chega em Gênesis 2 e já diz, não, mas agora é uma narrativa elohista. Não, não tem como, você vai fatiar o texto. Então, e outra questão é da autoria. Nem o texto que fosse escrito pelas tribos do norte, que são aquelas tribos lá que se separaram do reino do sul, de Judá e Benjamim, teria aceitação. Eles não iam aceitar um texto que fosse escrito pelas tribos que desertaram, que abandonaram, que dividiram Israel. Então é importante que a gente entenda essas coisas, tá? Então, não, depois de tantos séculos, lá pelo ano de 850, como eles querem dizer, antes de Cristo, e não se poderia aceitar isso. Porque, vou dizer, peraí, por que que foi escrito lá e não foi escrito aqui na região de Judá, na região de Benjamim, aqui no norte? Então, essa é uma questão também que nos faz discordar desse ponto de vista. E a fonte deuteronomista ela seria diferente, porque ela seria como uma repetição, um reforço de que havia sido dito nos demais livros. Beleza, quanto a isso, tudo bem. Mas que ele não teria sido escrito por Moisés, mas por escribas e sacerdotes na época do rei Josias, não faz sentido. Mas a teoria diz isso. Ou seja, a ideia de que esse livro ele é mais recente ainda, seria 621 a.C., né? Seria nos últimos dias antes do cativeiro, lá pelo ano 621 a.C., teria sido escrita pelos sacerdotes, de certa maneira, para legitimar o governo de Josias. E aí, a nossa discordância é grande nessa questão, porque não faz o menor sentido, depois de mais ou menos 800 anos, criar um livro para complementar o que já estava dito. Como que depois se tinha os cinco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. A Deuteronômio não existe. Ele foi criado agora, né? No ano 621, ou seja, mais ou menos 800 anos depois dos quatro livros. Aí vamos criar agora um quinto livro e vamos repetir tudo. Não, não fazia sentido. Sobretudo porque o livro de Deuteronômio ele fala da entrada na Terra Prometida. Qual o sentido que teria falar de entrar na Terra Prometida se eles já tinham entrado nessa Terra Prometida tantos anos atrás? E eles não, o judeu em geral, especialmente o ortodoxo, não ia aceitar atribuir um livro a Moisés depois de tantos séculos da sua morte. Não fazia sentido, olha aqui o livro de Moisés. Eles não iam aceitar isso. Então, essa também é uma questão interessante. Por fim, a quarta fonte chamada sacerdotal, né, Priest em inglês, eu falei em alemão, desculpe, Priest em inglês, é considerada a mais recente de toda. E ela teria sido escrita no cativeiro babilônico e mesmo no pós-cativeiro, né? Então, e essa fonte estaria presente nos quatro primeiros livros, né, e seriam textos voltados à questão do santuário, da parte cerimonial, das celebrações religiosas. Seria um texto assim em que se fala mais da vivência do santuário, os sacrifícios, as festas. Então, é bem estranha essa questão, porque essa compilação então, teria começado no ano 500 antes de Cristo. Assim, é bem estranha. Essa eu considero a mais estapafúrdia das fontes, porque é, o ministério sacerdotal ele está espalhado em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio. Ele está espalhado, ele já está presente. Não existe assim um capítulo agora, um texto agora específico. Ó, agora vamos falar só do sacerdócio, só do serviço do templo. Então, não dá para você fazer isso. Outra questão também é que um livro escrito no cativeiro não seria aceito como livro da lei. Ao longo dos estudos aí vocês vão estudar, nós vamos estar juntos estudando, você vai ver que o livro de Daniel, ele nunca foi aceito como profeta por não ter sido escrito na terra de Israel. Foi escrito na Babilônia. Então, para nós é um livro, né? Daniel é um profeta, né? Para nós, profeta maior. Mas para o judeu, ele entende que ele não é um profeta maior, ele é apenas um escrito. É importante? É, mas não tem a validade de profeta. Então, para você ver como que isso é sério. Então, um texto escrito no cativeiro não seria aceito como parte da lei, tá certo? E
o ambiente de cativeiro não era um ambiente, Israel se sentia ali em um período de abandono, em que Deus não está intervindo efetivamente na história deles. Então, eles entendem que não faz sentido ter um livro inspirado. Então, essa teoria, né, a respeito da teoria sacerdotal, que teria voltado para o templo, não fazia sentido também, porque nem templo existia no cativeiro. Você observa, então, que para você aceitar essas teorias, essa fragmentação do livro, dos livros do Pentateuco, dividindo em javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, não faz sentido. É absurda para não usar outra palavra. Então, mas eu trouxe isso para vocês, porque o principal argumento deles é de ordem linguística e cultural, porque eles acreditam que a linguagem e os eventos narrados, elas pertencem a períodos históricos distintos. Que o que está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio não poderia ser escrito numa mesma época. E é interessante que o texto bíblico, então, nesse contexto dele, seria apenas uma produção humana, não, uma produção literária, que fosse refém ali de um período da história. Ou seja, não tem inspiração. Seriam textos que foram produzidos de acordo com o contexto histórico e cultural. Então, aí não há de se falar em inspiração, então, aí inviabiliza, inclusive, o diálogo. Por quê? Se nós acreditamos que o texto é inspirado, ele transcende a questão histórica e cultural, né? Não bastasse isso, nós colocamos também algumas objeções científicas. Por quê? Nós não temos segurança em dizer que um texto produzido, ou obra de arte, ou qualquer outro artefato cultural tenha sido produzido em determinado tempo da história da antiguidade. Você não tem garantia. Não há uma linearidade, não há uma sequência, não há como a gente determinar isso com segurança. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar aqui no século XVI, né, o Brasil, 1500, né, virado para o século XVI. A descoberta do Brasil mostra o quê? A Europa já era uma civilização comercial, já estava navegando pelo mundo inteiro, já havia armas de fogo, já era uma Europa desenvolvida nesse sentido. Mas eles eram uma civilização comercial. E aqui na nossa América, na América Latina, o que? Havia os povos ameríndios, que viviam ainda como uma civilização coletora, né? As pessoas, os nativos aqui da América do Sul, da nossa América, eh, não tinham o conhecimento de outros povos. Eles viviam aqui isolados. Então, observe como que eu vou fazer uma categorização, de um produto literário, seja de um texto, seja de uma obra de arte. Fazendo isso, não é um mundo globalizado. Existem, vivendo no mesmo período da história, distintas civilizações com níveis de cultura e conhecimento diferentes. Então, quando eu estabeleço que um documento pertencia a determinado período da história, eu corro esse risco. Porque não é como hoje, o mundo hoje é globalizado, né? Os povos que não têm acesso à informação são poucos, existem, mas são poucos. Naquela época, não. As pessoas viviam. Imagine, é o século 14, 15 antes de Cristo. Como que você vai determinar se o documento? Nós temos que basear no que a Bíblia diz a respeito de si mesmo. Essa é a melhor informação. Alguém não pode chegar agora no século XIX e dizer, não, não é assim, foi naquela época. Como assim? Você vai me provar? Né? Então, é essa questão que a gente problematiza e a gente coloca, né? E essa datação dos manuscritos é muito difícil de ser feita, né? As cópias eram feitas ao longo dos séculos, cópias que se perderam, né? Nós temos o texto inspirado, dado a Moisés, mas tem as cópias. Como é que a gente vai encaixar essas cópias em determinado período histórico? Tá certo? E não se esquecendo de que é um período da história em que a tradição não era textual, não era o texto escrito, mas oral. As pessoas não estavam familiarizadas, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, nós não podemos julgar um texto escrito sem considerar o fato de que antes ele foi um texto falado. Daí a gente prefere acreditar na inspiração, né? Deus deu o texto a Moisés, esse texto foi transmitido, foi copiado ao longo dos séculos, até chegar a nós. Mas houve um texto, primeiramente dado a Moisés, tá certo? Por fim, uma palavra final sobre as teorias críticas, né?
e vocês vão se deparar com isso. E o pastor, pastor, maneira de falar, né? Eu sou pastor de verdade, né? Mas eu digo assim, o professor aqui falando. é, Vocês precisam lidar com com esse contraditório, com a opinião crítica a respeito da Bíblia, da teologia, da igreja, e vocês estão num estudo acadêmico, então precisam lidar com isso. Então, é importante que você esteja preparado para lidar com essas questões. E a minha palavra final sobre essas teorias críticas é que os textos do Velho Testamento são escrituras inspiradas. Primeiro, porque é uma unidade significante, né? É um texto estruturado, ele é harmônico, ele não é um texto que entra em contradição consigo mesmo. Então, tem uma coerência interna, é um texto coeso, fechado, né? A religião hebraica é a única religião que oferece um documento histórico que a gente tem toda a possibilidade de analisar ele, mesmo pensando nas ciências, pensando no conhecimento moderno como temos, e isso ser totalmente defensável. A inspiração não é só uma coisa da cabeça dos crentes, das pessoas que têm fé, mas são relatos que não são fantasiosos nem mitológicos como de outras religiões. Então, há também uma possibilidade epistemológica. Nós podemos afirmar uma teoria do conhecimento sobre o texto da Bíblia, e especialmente sobre o Pentateuco, tá certo? A própria Bíblia também traz um testemunho sobre si mesmo, né? Jesus fala até que o céu e a terra passem, nenhum i, um tio passará da lei. Então, o próprio Senhor Jesus referenda a lei, né? Nós temos Hebreus 1, verso 1 e 2, quando diz que Deus no passado falou de muitas maneiras através dos profetas, né? E nesses últimos dias pelo Filho. 2 Pedro 1, 21 diz que nenhuma palavra, nenhuma profecia foi dada pela vontade do ser humano, mas homens santos falaram da parte de Deus. E, por fim, a 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, nós temos esses testemunhos da escritura, é suficiente para a nossa fé, mas nós queremos dialogar, e por isso nós trouxemos essas teorias e estamos criticando elas, lançando mão do conhecimento da própria ciência para questionar tudo isso. Essas são as nossas referências, e eu agradeço a sua atenção nessa aula. Aqui nós terminamos ela, e agradecemos por sua participação. Que Deus te abençoe e que você faça bom proveito dessa aula.